texto que eu quero compartilhar, Marcos capítulo 9, do versículo 17 em diante, tá? Marcos capítulo 9, 17 em diante, diz o seguinte: E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Presta atenção, irmãos. E disse-lhe Jesus: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Se a alegria for lembrança, e a alma estiver seca de esperança, e o coração singelo de... Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, peço a Ti que fales conosco mais uma vez. Permita-nos ouvir a Tua voz, entender a Tua doce palavra e, mais do que entender, viver a Tua palavra em nós. Senhor, a Tua palavra é viva e eficaz. Cremos que há poder nela. E hoje a ouviremos e a praticaremos com a Tua ajuda. Pedimos isso gratos, no nome de Jesus. Amém. Os mais altos montes, enxergarei mais uma vez teus horizontes, Jesus. O texto narra, meus irmãos, uma cura, uma libertação curiosa da parte de Jesus. Os discípulos tentaram expulsar um demônio de um jovem lunático e não conseguiram. E ali começou a haver uma dissensão entre as pessoas, os curiosos, os fariseus, todas as pessoas. E Jesus, ao chegar naquele local, pergunta o que está acontecendo. O pai desse jovem relata que pediu para os discípulos expulsar o demônio do filho e os discípulos não conseguiram. Então Jesus faz uma pergunta: há quanto tempo que esse jovem estava dessa forma? Há quanto tempo que ele manifestava demônios dessa maneira e se lançava na água, se lançava no fogo? E o pai, já muito angustiado, diz que desde a infância. E o pai já diz: Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, faça. Jesus logo responde: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Olha que interessante a resposta de Jesus. Se tu podes crer, é possível. E esse pai, então, já em lágrimas, já super angustiado de ver o filho muitos e muitos anos nessa vida, com lágrimas nos olhos, diz: Senhor, eu creio, me ajude na minha incredulidade. É aqui que eu quero entrar com a mensagem, querendo Deus e que Ele fale conosco. A resposta desse pai é muito interessante. E o final da história, o demônio sai da vida do menino, o menino passa a ter uma vida normal de novo, Jesus é glorificado mais uma vez. Os discípulos perguntam por que não puderam expulsar. Jesus fala da oração, do jejum, enfim, esse é um outro tema. O fato é que Jesus Cristo, meus irmãos, Ele desperta a fé daquele homem e fala: olha, se você crê, é possível, tudo é possível para aquele que crê. E é curiosa a resposta do pai, em lágrimas, dizendo: Senhor, eu creio, me ajude na minha incredulidade. Então, como pode, numa mesma frase, eu quero destacar esse versículo aqui, deixa eu achar para os irmãos, que é o 24, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. É possível, queridos irmãos e irmãs, nós
acreditarmos em Deus, mas ao mesmo tempo fazer uma oração como essa: Senhor, eu creio, mas nesse caso me ajuda, porque está me faltando fé suficiente para crer numa situação como essa. Porque no caso desse pai era algo muito forte envolvido, era o filho que estava manifestando isso desde a infância, e o sentimento de pai estava falando mais alto naquele momento, né? Então para o pai era difícil ele demonstrar uma fé pura, genuína e de repente suficiente. Se você analisar as curas de Jesus, claro que quem cura é Jesus Cristo, mas ele sim trabalha com a fé de cada um, porque você observa Jesus dizendo: o que você quer? Quero ser curado. Você crê? Creio. Então seja conforme a sua fé. Perceba que as curas de Jesus passam muito sobre isso, tá? Também não é exatamente o tema de hoje, mas é importante sim termos fé. A Bíblia diz que sem fé não podemos agradar a Deus. Na verdade é impossível agradar a Deus. Isso é Hebreus 11, salvo engano, versículo 6. É impossível agradarmos a Deus se não tivermos fé. Então Jesus sim, para despertar a fé do povo, trabalhava sim com a fé, e a maioria das curas de Jesus, ele despertava a fé nas pessoas e de fato a cura realizava. Sempre ele curou, mas as pessoas participavam sim desses milagres, crendo, confiando naquele momento na palavra de Jesus Cristo. Então Jesus também trabalha assim com esse homem, dizendo: olha, se você crer, tudo é possível que crê. E a resposta desse pai é o que me intriga, é o que tem me chamado a atenção já há muitos dias, para poder trazer uma mensagem como essa. Ele fala: Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Será que biblicamente, pastor, é possível crer, mas essa fé não ser o suficiente? Sim, irmão, sim, é possível. Eu deixo para você, por exemplo, para meditação, Tiago capítulo 2, versículo 19. Tiago capítulo 2 está tratando sobre a fé sem obras é morta, ok? Em determinado momento dessa dissertação de Tiago, ali no verso 19, salvo engano, ele diz o seguinte: crê tu em Deus? Fazes bem, pois até os demônios creem e tremem. Então perceba que Tiago fala assim: olha, você crê em Deus? Bacana, legal, mas não é o suficiente. Apenas crer, dizer que eu tenho fé, mas eu não faço nada, não tenho obra, não tenho diferencial nenhum, nada espiritual acontece na minha vida, eu só creio que tem Deus. Pois é, então Tiago coloca no patamar dos demônios uma pessoa que só acredita. Acreditar no sentido assim: eu creio que tem Deus, mas eu não vivo isso que eu creio. No meu dia a dia, eu não tenho convivência com Deus, eu não sinto a presença dele, eu não faço a diferença no reino de Deus, eu não vejo milagres acontecer, eu não sou instrumento na mão de Deus, mas olha, eu creio. Não é suficiente. A Bíblia está dizendo: crê tu em Deus? Você faz até bem, mas até os demônios creem, inclusive eles tremem, porque eles vieram de lá, vieram do céu, não é verdade? Então, irmãos, é possível crer, mas não viver. É possível termos uma fé, mas ao mesmo tempo sermos incrédulos. Existem situações que estão além da nossa capacidade. Se você, por exemplo, se enquadra nesse tipo de pessoa que, olha, eu não frequento igreja direito, ou até frequento, mas eu não tenho uma vida espiritual assim viva, despertada, mas eu creio. Olha, pastor, eu creio que tem Deus. Pois é, irmãos, eu não quero te decepcionar, mas a minha obrigação é com a palavra de Deus. E ela diz que apenas crê, os demônios também crê. E qual será o destino dos demônios? Lago de fogo, não é mesmo? Então apenas acreditar que existe um ser, apenas crer em Deus não é o suficiente. É necessário descer mais degraus aí, não é verdade? Então é sobre isso que vamos tratar um pouquinho nos próximos minutos. É possível então crer, só que essa fé não ser suficiente? Certa feita, por exemplo, no Evangelho de Lucas, Jesus está falando a respeito do perdoar, né? Então, olha, Jesus está dizendo, eu vou trazer para a linguagem de hoje. Olha, vocês devem perdoar, falando com os discípulos. Olha, vocês devem perdoar. Se a pessoa te ferir, perdoe. Se ela te entristecer no dia, perdoe. E os discípulos perguntam assim, mas espera aí, quantas vezes eu tenho que perdoar?
Olha, ele falou, se a pessoa te entristecer, vai perdoando. 1 vez, 2, até 7, vai perdoando. Não é que Jesus colocou o limite de 7, não. Mas ele está dizendo assim, é ilimitado. A pessoa te ofendeu no mesmo dia, vai perdoando. E o apóstolo Pedro fala assim, né, na época discípulo, Senhor, mas espera aí, até quantas vezes eu tenho que perdoar? Então é até 7? Jesus fala, não, 70 vezes 7. 70 vezes 7. É claro que Jesus está dizendo ali um número infinito, porque, poxa, então quer dizer que eu devo perdoar 490 vezes. Não é isso que Jesus está querendo dizer. E sim, te ofendeu, perdoe e ponto final. Você foi perdoado, você ofende a Deus, entristece ao Senhor, muitas vezes desagrada e você pede perdão, Ele perdoa. Então perdoe as ofensas assim como Ele tem te perdoado. E quando os discípulos escutam isso, eles viram para Jesus e falam assim, Jesus, seguinte, aumenta a minha fé então. Olha que interessante esse pedido, eles fazem um pedido diferente. Senhor, aumenta a minha fé, ou seja, Senhor, até aqui estava indo legal, mas espera aí, sair perdoando, assim, perdoando, todo momento, então eu não tenho fé suficiente para isso. Olha que interessante, os próprios discípulos também se veem incrédulos naquele momento. E esses mesmos discípulos, no texto base que nós lemos, em Marcos 9, levam ali uma bronca de Jesus. Quando os demônios não saem, ele vira para os discípulos e para toda aquela geração e fala, ó geração incrédula. Então houve uma incapacidade dos discípulos de realizar uma obra espiritual. Houve uma incapacidade da parte deles. Então eles tinham fé sim no Senhor, eles deixaram suas vidas para trás para seguir Jesus Cristo. Isso é fé, isso é amor. Mas chegou um momento na vida dos discípulos que a fé não era o suficiente. Eu citei para você pelo menos 2. Chegou um momento na fé do pai desse jovem lunático em que apenas crer não era o suficiente. E chega também momentos na nossa vida, meus queridos irmãos, que apenas crer não é suficiente. Parece que a luta está maior, parece que a dor está maior, parece que o medo está maior. Eu não sei qual é a situação da tua vida que você tem a sinceridade de dizer agora, olha, eu creio em Deus, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele faz a diferença, mas nessa situação está me faltando fé. A dor está maior, a angústia está maior e talvez você está se culpando por isso. Se entristecendo porque, poxa, eu não creio então em Deus. Não, irmão, você crê nele, mas a situação está maior. A situação está além da sua capacidade. Isso me faz me lembrar, por exemplo, de uma história curiosa. Tomar uma água só um minuto. Uma história curiosa, os irmãos me perdoem pela tosse. Uma história curiosa a respeito de um equilibrista. Existe um equilibrista muito famoso, conhecido pelos seus números de equilíbrio em corda bamba, em altos edifícios e tal. E ele faz uma apresentação de fim de ano no centro de uma cidade grande, coloca então sua corda bamba ali a mais de 40 metros de altura, entre um prédio e outro, como sempre fez. O centro da cidade enche, lota, todo mundo ali com seus binóculos, alguns a olhos nus, outros nas janelas dos apartamentos, assistindo aquele equilibrista, batendo palma, ovacionando aquele homem. Aquele homem então pega ali a sua vareta, aquela vara grande, eu não sei o nome, os irmãos me perdoem, e atravessa ali numa corda super fina, sem nenhuma proteção embaixo, a 40 metros de altura, e atravessa de um lado para o outro, e a multidão aplaude ali, ovacionando, e ele vai, e ele volta, e ele tampa os olhos, fica sem enxergar, e fala, olha gente, vocês acreditam que eu consigo atravessar daqui para lá? E todo mundo, sim, acreditamos, você é o cara, você consegue. Ele de fato atravessa. Depois ele pega uma bicicletinha, ele fala, vocês acreditam que eu consigo atravessar nessa altura, nessa corda bamba, com essa bicicleta? Todo mundo aplaudindo, ovacionando, todos em voz uníssona, acreditamos, sim, você consegue atravessar, você sabe de tudo, conhecemos já você manja muito dessa área, você é o melhor equilibrista do mundo. E esse homem faz vários números, e então já está entardecendo, finalizando a apresentação dele, e ele então anuncia, vou fazer o meu último número, o último número desse fim de tarde. Vocês acreditam que eu posso atravessar essa corda bamba, como já provei para vocês, de todas as formas? Todo mundo de novo, sim, acreditamos. Ele falou, pois bem, para o meu último número eu preciso de um voluntário.
Alguém que suba aqui junto comigo, vou pegar você no colo e segurando você no colo eu vou atravessar de um lado ao outro, nesses 40 metros de altura, sem a proteção, do jeito que vocês estão vendo. Vai ser mais um número, mas afinal, vocês acreditam em mim, não acreditam? Então vem, sobe alguém aqui comigo. Houve um silêncio como esse, por exemplo. Total. Acabaram-se os aplausos, acabaram-se... Nós acreditamos em você, você consegue. Ninguém se prontificou a subir. Um começou a empurrar o outro, vai lá você, mas ninguém falou, não, eu vou, pode me segurar no colo que eu acredito sim que você consegue. Você é o cara. Ninguém fez isso. Sabe por quê? Existe uma grande distância, meus irmãos, entre crer e viver o que se crê. Então, acreditar que um equilibrista sozinho pode atravessar numa corda bamba de todas as formas é uma coisa. Eu ir lá junto com ele é outra coisa totalmente diferente. E esse é o X da questão. Crer que Deus existe, que Ele é poderoso, que Ele é fiel, que Ele faz a diferença, é muito lindo, é muito bonito e é verdade. Agora, viver isso, viver na pele, viver no dia a dia, tem uma diferença, tem uma distância muito grande. Então eu convido os meus queridos irmãos que estão me ouvindo a ultrapassar a barreira apenas da fé, a ultrapassar apenas uma fé assim, racional, uma fé coerente, uma fé... Não, e além disso aí, eu quero convidar vocês a de fato crer contra a esperança, a de fato falar para o Senhor, Senhor, eu creio no Senhor em toda e qualquer circunstância. Aí você me diz, pastor, mas não é fácil. Só eu e Deus sabemos o que eu tenho vivido. Só eu e Deus sabemos como tem sido a minha vida espiritual. Tem situações que eu não consigo crer como deveria. Tem situações que eu não consigo viver como a palavra diz. A minha família eu amo demais. Como aquele pai do jovem lunático. Quando é com a minha família, mexe comigo. Quando é no meu bolso, mexe comigo. Quando é na saúde, mexe comigo. Oh, Senhor, eu sou tão pequeno. O que eu faço? Sendo que a Bíblia diz para eu crer e eu não estou conseguindo crer. Eu creio que Deus existe, mas nessa situação, nesse dilema, está maior do que eu. O que eu faço? Será que eu não sou mais de Deus? Será que minha vida não vale mais nada diante do Senhor? Será que espiritualmente eu não sou nada? Irmãos, a palavra para você hoje é de ânimo em nome de Jesus. Você pode fazer como esse pai fez hoje e dizer, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Eu creio que o Senhor está me ouvindo. Eu só não tenho força, Senhor. Eu creio que é no nome de Jesus que eu oro. E eu creio que o véu foi rasgado. Sim, eu creio, Tu és real. Sim, o Senhor está me ouvindo, mas a dor está tão grande, o medo está tão grande. A insegurança é tão grande que me falta fé. Senhor, faz como o Senhor fez com o pai desse jovem lunático. Eu sou essa pessoa. Eu creio. Mas me ajuda na minha incredulidade. Faça como os discípulos. Senhor, aumenta a minha fé. Não importa a forma que você orar. Ore no nome de Jesus e coloque a realidade que está dentro de você agora, meus irmãos. Agora. Diga, Senhor, essa situação, eu creio que Tu podes mudar, mas me falta viver isso. Já são tantos anos sofrendo, já são tantas décadas, eu não sei. Talvez um familiar seu distante, um filho na droga, um problema emocional muito grande, uma questão financeira muito grande, enfim, o que é problema para você talvez não seja para mim, cada um tem as suas lutas. Talvez um pecado que você precise confessar, pedir perdão, pedir ajuda de alguém, porque sozinho você não está conseguindo largar esse pecado, eu não sei. Mas hoje é o dia, queridos irmãos, em nome de Jesus, de você dizer para o teu Deus, Senhor, eu creio em Ti, Tu és real, eu acredito de verdade no Senhor, mas me falta fé nesse momento, Senhor. Me falta a capacidade prática de viver o que eu creio, o que eu leio na Escritura. Me falta a prática. Ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade. É muito mais digno, queridos irmãos, nos colocarmos de joelhos e expormos a nossa verdade para Ele. Senhor,
essa situação está maior do que eu. Senhor, aqui a minha fé não parece ser suficiente, então tem misericórdia de mim, Senhor. Sim, eu creio que Tu és real. Sim, eu creio que o Senhor está aqui, mas eu quero viver essa fé. Eu quero ter essa fé real dentro de mim, Senhor. Então, me ajuda na minha incredulidade. Aumenta a minha fé. Porque no mar da vida, muitas vezes eu atravessei até por cima das águas pela fé. Mas teve momentos que o vento foi mais forte, a situação ao redor foi mais forte, Senhor. Então eu comecei a afundar. Então eu estendo meus braços hoje e te peço, Jesus. Estende a sua mão, me segura no colo, Senhor. Tem misericórdia de mim. Faça como Tu fizeste com tantos homens de Deus. Por exemplo, Pedro, que atravessou o mar e afundou, mas ele deu os primeiros passos. Eu sou essa pessoa. Eu tenho dado passos em direção ao Senhor. Eu tenho vivido milagres espirituais, sim, mas essa situação específica eu estou com dificuldades de crer. Portanto, Senhor, eu oro, eu clamo a Ti que o Senhor me ajude. Isso que devemos fazer, irmãos. Mostrar a nossa realidade. Todas as pessoas que o Senhor curou, restaurou, regenerou, transformou, foram pessoas que expuseram suas verdades. Então vamos pedir a Ele, Senhor, cuida de mim, Senhor. Abra as portas, Senhor, da fé para mim, Senhor. Eu preciso melhorar, eu preciso mudar. Senhor, eu preciso aprender mais de Ti, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Eu preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Querido Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos na nossa incredulidade. Ajuda-nos a viver a Tua vontade, Senhor. Diante de situações adversas, maiores do que a gente, admitimos, Senhor, nossa falta de fé diante de algumas situações. Situações que mexem muito com a gente. Tem misericórdia. Eu não sei o que cada um vive. Se é pecado, perdoa, Senhor. Envia pessoas para ajudar, para discipular. Se são problemas familiares, ajuda. Vícios, filho nas drogas, dores internas, traumas, medos, enfim, qualquer tipo de incredulidade, Senhor, que sozinhos não estamos conseguindo, pedimos a Tua ajuda, Senhor. Cuida de nós em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim.